Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Vamos começar mais um devocional semanal. Estamos começando mais um devocional semanal com a graça de Deus. Vamos pedir que Ele nos abençoe, agradecer a Ele por tudo que Ele faz em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado por mais uma semana que podemos deixar aqui para ler mais uma porção da Tua Palavra. Obrigado por você nos ajudar, nos sustentar, nos orientar durante toda a semana que passou. Te pedimos a Tua graça, Tuas bênçãos, a Tua misericórdia para essa semana que está iniciando. Chega à frente da nossa vida, das nossas escolhas, projetos, trabalho, família e amigos, abençoando todos, Senhor. Te pedimos que possamos aprender mais e mais de nesta devoção, ou derrama sobre nós o entendimento do Teu Espírito Santo que nos revela o que queres que aprendamos durante a leitura da Tua Palavra. Fica conosco, Senhor, durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nossa leitura bíblica no livro de Marcos 3, a partir do verso 20. A blasfêmia dos escribas. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maior dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. Mas parece: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem.
Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. A família de Jesus. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Lemos Marcos 3, do 20 ao 35. E assim terminamos o capítulo 3 de Marcos. Vamos ver o que aprendemos. Jesus, ele expeliu muitos demônios. E os escribas diziam que ele fazia isso porque estava possesso pelo maioral dos demônios. Aí Jesus disse que, olha, se o reino está dividido, ele não subsiste. Se Jesus falava contra Satanás e a respeito de obedecer e seguir os ensinamentos do Senhor Deus, como ele podia expelir os demônios em nome de Satanás? Então, ou ele servia a Deus ou não. Um reino dividido, ele não subsiste. Se você trabalha, aí você tem pessoas para trabalhar com você, para lhe servir. Aí você dá uma função ao seu funcionário, mas ele faz ao contrário. Então ele não está com você. Ele não está trabalhando a seu favor. Se ele fala bem de você, mas age contra, não age a seu favor, você vai perder dinheiro, perder o tempo que você está, que ele está trabalhando com você, você pensa que ele estará ajudando, mas ele não está. Então, em breve, o trabalho não vai render, não vai aumentar, vai diminuir. É isso que Jesus está querendo dizer. Se o reino de Deus
estava crescendo através da vinda de Jesus ao mundo. Ele realmente era filho de Deus, ele realmente fazia as coisas de Deus e não de Satanás. Então ele disse àquele povo que todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque, claro, se você diz que é de Deus e fala contra o Espírito Santo, você não é. Então, é tipo você querer enganar Deus, e isso é impossível, porque Ele conhece o seu e o meu coração. Então, você tem a escolha, servir a Deus ou não. Você não pode servir a Deus e fazer as coisas de acordo com a lógica do mundo. Se você serve a Deus, suas atitudes, obras, caráter, suas palavras refletem a Deus. Você vive procurando obedecer a Deus, agradar a Deus e andar no modo de vida que o Senhor ensinou. E por fim, disseram a Jesus que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora. Só que tinha muita gente no local que Jesus estava. E ele estava falando, pregando para os que com ele estavam. E ele disse: minha mãe e meus irmãos são que estão comigo. Não que Jesus não se portasse com a mãe e com os irmãos dele, mas ele naquela hora estava pregando, estava ensinando as pessoas daquele lugar sobre o Senhor Deus. Então, ele não saiu para ver a mãe e os irmãos. Ele disse que a família dele era quem estava com ele naquele momento. Era as pessoas que ele estava cuidando naquele momento, cuidando daquelas almas, ensinando-lhes a respeito de Deus, ensinando-lhes as coisas de Deus, os ensinamentos do Pai. Nossa família também são os irmãos da igreja e também são amigos, pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, mas se você pregar, se você ensinar para elas o pouco que você sabe, mesmo que seja pouco, mas você está fazendo a obra de Deus, porque você está ensinando aquelas vidas. E o Espírito Santo pode germinar nela a semente da fé, através do seu ensinamento sobre o Senhor para aquela vida. Todos somos irmãos,
quando conhecemos o mesmo Deus. E aos que não conhecem, a gente deve pregar e falar mais do Senhor, para que o Evangelho seja pregado a toda criatura e o Senhor salve quem Ele deseja salvar até a sua volta, até a volta de Cristo Jesus. Que é claro, se você diz que é de Deus e fala contra o Espírito Santo, você não é. Então, é tipo